Você já se perguntou por que a gente faz coisas que geram sofrimento, geram algum desconforto, geram alguma consequência e a gente continua fazendo, né? Seria tão simples, poxa, né? Gera uma coisa ruim, por que eu continuo fazendo aquilo? Por que eu continuo com esse comportamento que tá me causando algum problema, mas que eu não deixo de executar, não consigo deixar de fazer, faço até de uma forma meio sem perceber ali. Por que isso acontece? Vamos entender então um pouco melhor. Eu sou a Nathane Martins, sou psicóloga, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de comportamentos, né? Por que a gente faz algo que não traz lá uma consequência muito boa, mas a gente não deixa de fazer. Bom, a gente precisa entender que todo comportamento, né, ele existe um antecedente e uma consequência. Então, algo que vem antes desse comportamento e algo que vem depois desse comportamento. Só abrindo um parênteses aqui, eu não vou trazer termos muito técnicos da parte comportamental, porque isso pode gerar uma confusão. Eu quero trazer da forma mais simples possível, da forma mais resumida possível, porque são termos técnicos que podem gerar uma confusão, reforço positivo, reforço negativo e tudo mais. Então, quero explanar aqui de uma forma bem simples, ok? Então, pensa isso. De forma simples, tem algo que acontece antes do comportamento e algo que acontece depois, que a gente chama de antecedente e consequência. Até aqui, ok, né? É mais fácil de entender. E aí, agora, vamos pensar nas consequências, tá? Que é o que eu tô falando aqui. Então, gerou algo, né? Ruim, eu não paro de fazer. Vamos entender um pouquinho melhor disso aqui. Essas consequências, a gente pode chamá-las de reforçadoras ou aversivas. Então, um comportamento que eu emito que só tenha consequências reforçadoras, ou seja, boas, tá? Vamos chamar aqui de positivas, porque um reforço positivo, no termo técnico comportamental, ele quer dizer outra coisa, ele quer dizer que algo foi inserido na situação. Mas, como eu falei, vamos nos ater aqui de forma mais simples. Então, pensa num reforço positivo de bom, tá? De ok, de legal. Então, um reforçador. Então, vai ser reforçador para aquele comportamento ser mantido. E aí, então, né? A lógica nos diz que nós não temos um problema aí. Não temos porque querer mudar esse comportamento ou que esse comportamento seja um problema. Afinal, ele está me gerando uma consequência reforçadora, uma consequência boa, né? Não está me gerando problema. Então, aquilo não é um problema, eu vou continuar. Agora pode acontecer do comportamento que gere só uma consequência aversiva, ou seja, um reforço negativo, que também não estou usando o termo técnico da parte comportamental, porque isso quer dizer retirar algo da situação, né? Mas vamos pensar no negativo de ruim. Então aconteceu um reforço ruim, que foi negativo para mim, ou seja, uma consequência aversiva. E aí, se eu só tenho consequência aversiva, a lógica diz que esse comportamento será extinto. Ele vai deixar de existir, ele vai parar de ser executado. Por quê? Porque não tem lógica. Eu vou continuar fazendo algo que só me traz coisa ruim, não tem nada de bom, então, obviamente, eu vou parar de fazer. Eu não tenho motivo para continuar emitindo aquele comportamento, não me traz nada de bom. Então, tá. Então, qual que é o comportamento que eu continuo fazendo, sendo que me gera consequência aversiva? São os comportamentos que geram as duas coisas. Esses são os comportamentos que geralmente chegam na terapia. Esses são os comportamentos-alvo, vamos dizer assim, de alguma mudança, alguma intervenção. São os comportamentos que me geram tanto consequências reforçadoras como consequências aversivas. E aí, ele se mantém. Ele não é extinto e ele também não deixa de ser um problema. Ele é um problema e ele não é extinto, porque ele tem os dois tipos de consequência aqui acontecendo. Eu vou explicar melhor. Pense que todo comportamento tem uma função, tá? Todo comportamento tem uma função. Ninguém emite um comportamento aleatoriamente, sem função nenhuma, sem nada para nada, que chega de lugar nenhum e vai para lugar nenhum, né? Então, todo comportamento tem uma função. Se você observar, até um animalzinho de estimação, o comportamento dele tem uma função. Se você tem um cachorrinho, por exemplo, que ele sabe que toda vez que ele raspar a patinha na porta, você leva ele para passear,
É uma consequência reforçadora. Toda vez que ele quiser passear, ele vai raspar a patinha na porta. Então, esse é o comportamento. Tem uma função, a função dele conseguir passear, né? Então, todo comportamento nosso também tem uma função. E aí, então, trazendo para essa questão que eu falei, que existem comportamentos que podem produzir consequências reforçadoras e aversivas, mesmo tendo consequência aversiva, ele tem uma função de manter a consequência reforçadora. Seria basicamente isso. Então, é como se fosse um comportamento que avaliasse ali o custo-benefício. Eu até pago um preço, mas eu também tenho um benefício, então acho que eu vou ficar por aqui, né? E aí a gente continua com esse comportamento, com essa manutenção desse comportamento. Isso na prática, para que você entenda melhor, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa pessoa que começa a comer compulsivamente. Então, ela vai lá e tem uma briga, uma discussão com o marido e tá muito triste, começa a ficar ansiosa, irritada, aí não consegue lidar muito bem com aquelas emoções. Então, lembra que eu falei que tem um antecedente, uma consequência? Então, suponhamos que esse seja um evento antecedente, uma discussão feia ali com o marido, e onde ela se sentiu irritada e ao mesmo tempo muito ansiosa e com muita raiva e não estava conseguindo administrar muito bem essas emoções. E aí foi lá e comeu compulsivamente um pote inteiro de sorvete. Qual que é a consequência desse comportamento? De comer o pote inteiro de sorvete? A consequência de ganho de peso, de problemas de saúde, uma alimentação ruim, rica em gordura, em açúcar, né? Questões financeiras até, às vezes a pessoa começa a gastar muito com a comida porque ela sai comendo tudo que vê pela frente, acarreta um problema na autoestima, né? Que às vezes ganha peso com esse comportamento e a roupa não fica boa e começa a se sentir mal, enfim, gera uma série de consequências, né? Só que naquele momento que ela está emitindo aquele comportamento de comer todo o pote de sorvete, está aliviando as dores, está aliviando a emoção difícil, a ansiedade, está trazendo naquele momento um alívio, se distrair de todas essas emoções, se autorregular mesmo através do alimento e sair às vezes de perto do marido, se distrair ali com o alimento, aliviar a dor, ou seja, existem consequências reforçadoras. Então, o bem-estar e a distração momentânea e rápida causada pelo comportamento de comer o pote de sorvete inteirinho aliviou tanto que, fazendo o custo-benefício, ele é mantido. Ele traz todas aquelas consequências que eu disse, mas naquele momento ele traz a parte reforçadora, que é o alívio momentâneo, né? E às vezes as consequências elas podem acontecer até um pouquinho mais longo prazo, como por exemplo, a longo prazo, ele é médio, né? O prazo vai ganhando-se peso, não é uma coisa que comeu o sorvete agora e ganhou todo o peso logo em seguida. Então, às vezes é uma coisa até mais difícil dessa consequência extinguir o comportamento, porque ela acontece a mais longo prazo do que a parte reforçadora, que acontece imediatamente. Então, imediatamente eu comi e me aliviei e saí daquele desconforto emocional que eu estava sentindo. Percebe? Então, tem esses dois lados. Isso pode acontecer, isso foi só um exemplo, mas pode acontecer com várias situações. Então, uma pessoa que ela... aconteceu algo, né? Ela foi demitida do trabalho, por exemplo, e ficou muito triste, com raiva, porque ela não esperava aquilo, ela fez um bom trabalho, que se sentiu injustiçada, né? Ou não reconhecida, e gerou uma série de desconforto, e ela vai e começa a comprar, né? Sai comprando, vai pro shopping, compra um monte de coisa para se aliviar e começa a comprar, né? A mesma coisa, causou um alívio daquela dor, né? Ela canalizou, se autorregulou com a compra, mas tem consequências, né? Então, assim, vai gastar um valor que não deveria, que não poderia, causar uma dívida lá na frente, uma série de coisas, mas naquele momento houve um alívio. Então, se eu acho que uma tarefa é muito difícil de eu executar, e eu tenho ali também uma crença que eu não sou capaz, que eu sou incompetente, ou que é muito chato, vai levar muito tempo do meu dia executar aquela tarefa, fazer um trabalho, fazer um estudo, alguma coisa que eu preciso. Eu sei que é importante, eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas
frente a esse desconforto, dessa dificuldade, ou até de crenças também, porque aí também existe questões de crenças, questões de fazer também uma reestruturação cognitiva, como eu sempre falo aqui. E ali pode existir uma crença de que, nossa, eu não vou ser capaz, eu vou levar horas e horas fazendo isso aqui. E aí eu vou lá então e ligo a TV, assisto série, Netflix, fico lá parada, durmo, vou procrastinando e não faço aquilo. Esse comportamento vai me gerar uma consequência, ou atraso na entrega daquilo que eu precisava, né? Ou vai gerar um problema. Mas naquele momento me gerou um desconforto. Desconforto não, me gerou um conforto. Falei errado, me gerou um conforto, ou seja, eu saí, né, daquela coisa difícil de fazer, chata, maçante, e eu tô ali assistindo a série, ou seja, eu tô ali na minha fuga, na minha esquiva, né, de fazer aquela situação. Então aí o comportamento ele é mantido. Então é isso que acontece quando a gente faz coisas que geram consequências, mas não deixa de fazer, não consegue deixar de fazer. E na terapia, são esses comportamentos que chegam, são essas situações, são essas problemáticas, às vezes, que chegam ali para a gente intervir. Nós, né, trabalhamos com, então, a análise funcional do comportamento, esse é o termo utilizado, né, para fazermos uma análise bem minuciosa, bem detalhada, o mais fidedigna possível, né, junto ao paciente, para identificarmos todos esses antecedentes, essas consequências, entendermos por que aquele comportamento está sendo mantido, qual que é o custo-benefício disso aí, né? Automonitoramento vai ser uma parte fundamental desse processo, entender as crenças do paciente, fazer essa reestruturação cognitiva, para que a gente possa intervir, né, com essa autorregulação das emoções, um autogerenciamento. E parte fundamental também desse tratamento é o processo da psicoeducação. Ela faz parte de todo o processo terapêutico, né, mas a gente precisa psicoeducar, ou seja, ensinar e mostrar para o paciente essas consequências, né, que esse comportamento tem, trazer um sentido para o paciente daquele comportamento. Então, por que acontece a consequência, o que antecede, o que são os, vamos chamar, os gatilhos, né, que a gente fala aí no senso comum, quais são os gatilhos que levam àquele comportamento. Então, o paciente começar a entender isso tudo, fazer um sentido para ele. Então, a gente trabalhar com a ampliação do repertório comportamental do paciente, ou seja, eu tenho outras formas de me regular emocionalmente que não seja comendo um pote de sorvete, gastando compulsivamente, ou me jogando no sofá e assistindo televisão ao invés de fazer o trabalho que eu precisava fazer. Quais, então, que são outros comportamentos que podem também me gerar um bem-estar, podem me ajudar na autorregulação, mas que não sejam tão prejudiciais, ou seja, que não tenham tantas consequências como o comportamento que eu estou emitindo. Então, começarmos a fazer a troca desses comportamentos, ampliar esse repertório junto com o paciente e trabalhar também toda essa parte cognitiva das crenças, das estratégias compensatórias, as crenças intermediárias, essas regras que nós temos. Então, tudo isso é trabalhado para que isso deixe de ser um problema na vida. Mas é basicamente isso. Então, nós mantemos comportamentos na nossa vida que geram consequências, mas, por outro lado, eles também geram respostas reforçadoras e nos alivia aí de alguma forma. Espero que tenha feito sentido, que você tenha entendido melhor, né? E talvez se você identifique alguma problemática aí, alguma situação que está difícil de resolver sozinho, busque ajuda, busque um acompanhamento. A psicoterapia em TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, pode ajudar muito, tem muitas ferramentas que podem te auxiliar, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo aqui, um grande abraço e até a próxima!